Glórias a Deus, aleluia, santo é a presença do nosso Deus. Que Deus venha falar contigo através da palavra do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia, santo é a presença do nosso Deus. Aqui na palavra do Senhor diz, na palavra do Senhor, em Lucas capítulo 8, e no versículo 22, está escrito na palavra do Senhor: Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que um daqueles dias entrou Jesus numa aldeia. Jesus acalma a tempestade. Aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco com seus discípulos e disse-lhe: passamos para o outro lago. E a partiram e navegaram eles. Adormeceu. Então veio uma tempestade de vento. Logo encheram-se de água. Estando em perigo, chegando-lhes a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Este cessaram, e fez abundância. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E ele, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e a água manda lhe obedece? Jesus, irmãos, essa palavra fala sobre a tempestade que Jesus falou para os discípulos: vamos para o outro lado. Mandou os discípulos remar para o outro lado. E na mesma hora, o barco, veio a chuva, começaram a se encher d'água. Vieram os ventos, uma grande chuva, e começaram a encher o barco d'água. E Jesus, porém, ele estava dormindo. E os discípulos ficaram apavorados, dizendo para o mestre: Mestre, desperta, porque a chuva, o vento, o barco, lá vai se afundando, porque está transbordando de água. A água começaram a entrar no barco. E Jesus dormindo tranquilamente. E eles perguntaram para Jesus: Mestre, desperta, porque a chuva está vindo, está enchendo o barco. Nós já não sabemos mais o que fazer. E Jesus, na mesma hora, ele se levantou, foi até aquele local do barco, aonde ele estava dormindo, junto com os discípulos. Ele disse para a tempestade: acalme a tempestade. Disse para o vento, e o vento obedeceu. Disse para as ondas do mar, disse para a chuva, e na mesma hora a chuva parou. E na mesma hora Jesus perguntou para os seus discípulos: aonde estão a vossa fé? Aonde está a fé de vocês? E eles se maravilharam, dizendo uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus, ele tem o controle da sua vida. Jesus tem o controle da tempestade.
Você não está só, porque a presença de Deus habita dentro do seu coração. Jesus tem o controle da tempestade. Glórias a Deus. Você pode pensar que está sozinha, que está só, mas Deus está no controle do teu barco. O teu barco só afunda se você deixar de remar. Se você tirar o controle das mãos de Deus. Mas se você entregar toda a sua confiança para Ele, pode vir as ondas do mar, pode vir as lutas, tribulação. Pois o controle, a solução que você precisa está nas mãos de Deus. A nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, que é a menor da semente, que quando jogar sobre a terra, ela toma conta do lugar inteiro. Assim tem que ser a sua fé, como um grão de mostarda. Ainda que seja uma semente pequena, ainda que a sua fé esteja pequena, clama a Deus, pois Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir o seu clamor. Nenhuma oração que você faz, nenhuma oração que você fez ficou em vão. Tudo tem um propósito de Deus, tudo tem a hora certa. Basta você esperar com paciência no Senhor. Entregar toda a sua confiança para Deus. E na mesma hora, aqueles discípulos perguntaram uns aos outros: vamos seguir esse mestre, porque esse mestre é um verdadeiro Senhor, porque quando ele fala, quando ele ordena, até o vento e o mar lhe obedecem. Quando Jesus fala, está falado. Quando Jesus determina, está determinado. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, ele sempre será Deus. Ele sempre será fiel. Havia muitas pessoas, disse, a voz do povo é a voz de Deus. Não, irmãos, está tudo errado. Pois a voz de Deus é a voz de Deus. Deus pode usar um pregador para pregar a palavra dele. Mas quando o homem fala, quando Deus usa o homem, ele usa uma palavra extraordinária, mas tudo tem que saber separar, irmãos. Havia muitas pessoas que falam que a voz do povo, a voz do ser humano, a voz do povo é a voz de Deus. Confunde tudo. Se fosse a voz de Deus, por que as pessoas no meio do bar ficam falando conversa fiada? No meio da bebida, fica amaldiçoando os outros? Ficam jogando pedras? Como é que isso vai ser a voz de Deus? Deus, ele não amaldiçoa ninguém. Deus sempre abençoa. Uma pessoa que está numa mesa, dois escarnecedores, está falando lá conversa fiada, papo furado. Como é que isso vai ser a voz de Deus? Deus pode usar um pregador para pregar a palavra dele. E isso é certo. Mas falar que a voz do povo é a voz de Deus, isso é mentira. Deus pode usar um pregador, uma serva do Senhor para trazer a palavra dele. Isso é verdade. Mas nunca podemos comparar com a voz de Deus, porque a voz de Deus é uma voz linda, uma voz que não tem pecado. A voz do ser humano é uma voz que tem blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas o crente que está temente a Deus, ele fala a verdade em seu coração, ele prega a verdade. A minha voz é a minha voz, a sua voz é a sua voz. Mas quando Deus quer usar, é Deus que está falando através da minha voz, me usando. E isso é diferente. Mas quando eu estou conversando com alguma pessoa, quando você está conversando com alguém, é a sua voz mesmo. Mas quando Deus quer usar, Ele usa a voz dele para falar com as pessoas. Às vezes muitas pessoas confundem as coisas.
Fale que a voz das pessoas, a voz do povo é a voz de Deus. Como é que vai ser a voz de Deus? Se na boca daquela pessoa só tem conversa fiada, só tem papo furado, papo que não presta. A voz de Deus tem que ser a voz de verdade, pregar a santificação da palavra do Senhor. Amém? A voz minha é a voz minha. A voz de Deus é a voz de Deus. Mas quando Deus quer usar um pregador, Ele usa. Quando Deus quer usar uma serva do Senhor, Ele usa tremendamente. Amém? Vamos orar a Deus. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa, Pai. Toca na vida dela, Senhor. Toca na vida dele, Pai. Faz um milagre, Pai, na vida dela, Pai. Que ela seja grandemente tocada, que ele seja grandemente tocado, Pai. Livra ele que está internado, Pai. Livra ela que está internada, meu Pai. Livra ele com o teu grande poder, ó Pai. Com a tua grande unção, com o teu grande mover, Senhor. Derrama a tua unção, o teu poder em nome de Jesus, ó Pai. Glórias a Deus, Pai Santo. É a tua palavra, Pai. Toca na minha vida, Pai. Toca na minha casa, Pai. Toca na minha família, Pai. Toca na minha vida, Pai. Livra de todo mal em nome de Jesus. Amém.